Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia, texto que nós vamos estudar nessa noite. Êxodo capítulo 3. Se com o ânimo do pessoal que montou a cantina hoje for do jeito que está a nossa seleção, o Hexa vem. Porque vocês não têm noção como a cantina aqui ficou bonita, verde e amarelo. Está muito bonito ali atrás. Mas não só o enfeite, o que tem para servir nessa noite de caldo, cada coisa mais gostosa. No final eu explico melhor. Vamos nos alimentar agora com a palavra. Êxodo capítulo 3 diz assim, versículo 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos parar por aqui. Obrigado, Jesus. Para nós é um privilégio poder estudar a Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos conduz para pastos verdejantes. Obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é bálsamo no nosso coração. É espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, porque nesta noite temos certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações, porque quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando de uma forma muito forte aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que eu fale apenas o recado do Senhor, não aquilo que está no meu coração, para que a Tua palavra seja mais uma vez pregada com fidelidade, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado aqui mais uma vez. Em nome de Jesus que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. O texto fala que quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo e se aproximou e logo ouviu aquela voz tão poderosa, chamando o seu nome, diz que ele teve medo. Parece-me que a palavra medo é uma palavra que está sempre presente em nosso vocabulário. Do que mais você tem medo hoje na sua vida? Será que você tem medo das pessoas descobrirem de verdade quem você é? Será que você tem medo das pessoas descobrirem de alguma coisa errada que você tem feito ou já fez na sua vida? Quem sabe escondido da sua família? Talvez o seu medo nessa noite é descobrir que alguém da sua casa está vivendo uma vida nas drogas, na bebida, na imoralidade. Ou talvez você tenha medo dos seus pais descobrirem aquilo que você está fazendo. Ou quem sabe, você é daquela pessoa que morre de medo de ficar doente. Qual é o teu medo hoje? Medo da insegurança? Medo de ir para casa à noite e talvez ser assaltado? Como que nós, à luz desse texto, podemos lidar com momentos assim de medo na nossa vida? Talvez seja redundante o tema, mas eu quero que os irmãos repitam comigo. Como poderemos encarar o deserto de nossos medos sem medo? Como você e eu podemos encarar o nosso medo sem medo? Talvez, quando olhamos para esse texto, podemos imaginar muitas questões teológicas e exegéticas, mas eu quero trabalhar puramente lições práticas para o nosso dia a dia. E a primeira lição que eu vejo aqui
que nós poderemos vencer o deserto de nossos medos sem medo, quando eu e você entendermos que o deserto do medo é sempre um lugar de aprendizado. Sempre que nós enfrentarmos um deserto que nos causa muito medo, vamos entender isso. É justamente ali que nós vamos tirar preciosas lições para as nossas vidas. Se você olhar, diz no versículo 6 de Êxodo 3 que nós lemos: disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E diz então que quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o seu rosto e ele teve medo de olhar para Deus. E aí diz o versículo 9, vamos ler? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí veja o verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus o quê? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés teve medo, não só medo de conversar com Deus, porque ele reconheceu que estava falando com alguém poderoso, mas medo também desta função tão especial que Deus estava lhe dando. E meus irmãos, para quem não conhece essa história, este aqui é o momento em que Moisés, depois de 40 anos que ele estava no deserto, fugindo do faraó, fugindo da terra do Egito, ele então está ali fazendo algo que ele fazia todos os dias, durante aqueles 40 anos que ele viveu no deserto. Ele estava cuidando de cabras. Ele se transformou em pastor de cabras. De príncipe do Egito, ele agora é pastor de cabras. E de repente, ele vê uma sarça ardendo em fogo. E o que chamou a sua atenção é que ela não se queimava. E foi ali que naquele momento ele descobriu que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seus antepassados, estava ali para ajudá-lo a vencer o seu maior medo. Qual era o maior medo de Moisés? Porque aqui ele teve medo de Deus, porque ele não sabia ainda que Deus era esse, porque ele ainda estava tentando compreender quem era o Deus dos seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó, uma vez que ele passou 40 anos no Egito como príncipe do Egito, mesmo tendo conhecimento da história a respeito de Deus, mas ele ainda não tinha tido uma experiência genuína com o Senhor. Mas o maior medo de Moisés agora, nessa fala de Deus, era justamente voltar para o Egito. Meus irmãos, Moisés, quando fugiu do Egito, ele fugiu do Egito com medo por causa de quê? O que ele tinha feito lá no Egito, 40 anos atrás? Matado um egípcio. Então agora ele está no deserto de Midian. Agora, como um bom pastor de cabras, cuidando das cabras, andando por aquelas montanhas, cuidando da sua família, de repente ele tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. E agora, o texto que nós estamos lendo já revela que Moisés não era mais um rapaz forte de 40 anos, mas ele tinha pelo menos 80 anos de idade. Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, veja agora lá no capítulo 7 de Êxodo, o versículo 7. Ali revela a idade dele e a idade do seu irmão Arão. O que diz lá Êxodo 7:7? Vamos ler? Moisés era da idade de quantos? 80 anos. E Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Meus irmãos, essa é a tríade de Moisés. Tríade por quê? São 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés estava no Egito. Os segundos 40 anos, ele estava no deserto. E os últimos 40 anos, ele estava com o povo rumo à terra de Canaã. E quando Moisés então fugiu com medo, com 40 anos de idade, ele estava correndo, ele tinha vigor, ele tinha muita força, ele foi treinado no exército de Faraó.
Ou seja, agora ele está ali em Midian, depois de 40 anos fugindo, com medo de enfrentar o seu medo, porque o seu medo era encarar novamente Ramsés, era encarar novamente o povo do Egito. E ele então passou 40 anos no deserto. E 40 anos que ele passou no deserto, ele tentou enganar o seu coração, dizendo que está tudo bem. Os anos se passaram, já estou ficando com uma idade bem avançada, essa questão do Egito é passado na minha vida, mas não era. Porque Deus agora mexeu numa ferida de Moisés, ele tinha que voltar justamente para aquele lugar aonde ele teve muito medo. As coisas não estavam bem no coração dele, porque no coração de Moisés, ele tinha ainda aquele sentimento de fracasso, do medo que ele teve, porque ele sabe que ele tinha errado lá atrás, ele sabe que o pecado que ele tinha cometido lá no seu passado ainda era presente no seu coração. Meus irmãos, quando eu estudo esse texto, eu aprendo com Moisés que o nosso medo pode nos levar a um deserto de avaliação profunda. Só que existem muitas pessoas que passam muitos e muitos anos neste deserto do medo. Por isso eu perguntei no início, do que você tem medo? Qual é o medo que está sondando e rondando o teu coração? Medo talvez de não ter condições de manter a sua família, medo de o seu negócio não dar certo, medo da sua saúde falhar, medo de perder a pessoa que você ama. Qual é o teu medo? Meus irmãos, se vocês olharem a estrutura daquela época, Moisés se transforma agora num pastor de cabra. E vocês sabem o que é pastor de cabra para a cultura egípcia? Era a maior humilhação que poderia acontecer um egípcio um dia cuidar de cabras, cuidar de animais. Porque na cultura egípcia isso era uma abominação. Vocês conseguem imaginar? Para alguém que viveu 40 anos como príncipe do Egito, tinha pessoas que estavam ali até para dar banho nele. Era uma pessoa que tinha tudo à sua disposição. Agora, como um pastor de cabras, ele sabia, se eu volto para o Egito hoje, pessoas vão rir de mim. Vão olhar para mim e vão dizer, olha o grande príncipe do Egito aí, o assassino que fugiu, você de volta aqui, você agora é uma abominação para a gente, não só por ser um assassino, mas porque você se transformou num pastor de cabras. Você já passou por momentos assim, que você foi muito humilhado num determinado lugar, e aí você foi embora tentar a vida, você conseguiu vencer, você lutou, e de repente chegou um dia que você teve que voltar justamente para a sua terra de origem, voltar justamente para a sua cidade, voltar para aquela vila, para aquele bairro que você foi criado ali, e que tinha aqueles apelidos que você tem vergonha de alguém descobrir o seu apelido. Talvez hoje você tem medo até mesmo de pensar nesse assunto, do erro que você cometeu na sua adolescência. Parece que isso está presente ainda no seu coração. Meus irmãos, a sensação de medo no coração de Moisés foi grande. Por isso que ele tentou se esconder no deserto para viver esse processo, mas Moisés ainda estava vivendo em fuga. E Moisés viveu em fuga até onde ele pôde, porque Deus simplesmente o encontrou no deserto do medo. E eu fico pensando, será que hoje você também não está vivendo um deserto por causa dos seus medos? Nunca se esqueça disso, meus irmãos, de que o deserto que Moisés estava vivendo foi um deserto para que ele pudesse se quebrantar do seu orgulho, de alguém que era príncipe, de alguém que era servido, de alguém que poderia dar ordens, e agora ele estava dando ordem para cabras, ele estava ali sendo quebrantado, sendo preparado por Deus para uma nova tarefa e sublime tarefa, não ser mais pastor de cabras, mas ser pastor de vidas, pastor de almas. Meus irmãos, Moisés teve esse quebrantamento e ele pôde experimentar o maior milagre da sua vida, que era ter contato com Deus dos milagres. Porque o deserto do medo é sempre um lugar de aprendizado. Quantas lições nós podemos tirar desse deserto do medo? E veja que Moisés, ele foi disciplinado e ele viu que a sua força não o levaria a nada. Ele começou a entender que agora Deus está me dando uma tarefa que para mim é muito difícil. Eu já tenho 80 anos de idade, eu já não sou aquele jovem destemido, aquele jovem que era desbravador, aquele jovem que não tinha medo de nada, enfrentava qualquer exército. Agora, como que eu vou conseguir fazer algo tão grande diante daquele povo de Israel? Porque eu estou com uma idade avançada. Moisés teve medo. É interessante, meus irmãos,
que Moisés estava entendendo que era o momento de ele confessar todos os seus pecados e entender tudo o que aconteceu, ele já estava perdoado por Deus, porque ele estava quebrantado, ele reconheceu o quanto ele falhou. Isso me lembra do que Salomão disse em Provérbios 28, verso 13. Talvez seja isso que esteja travando a vida de muitas pessoas. Você tem medo de chegar perto de alguém e pedir perdão para aquela pessoa e ser humilhado por ela, com a resposta dela. E aí você se esquece de que quando você continuar com esse pecado no coração, com esta falta de perdão, com esta falta de amor, você não vai conseguir prosperar, a sua vida não vai para frente, porque quando tiver pecado na vida, a nossa vida fica travada. E pior, a gente pode travar também o andamento da nossa família, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Olha o que diz Provérbios 28, verso 13. Diz assim: quem esconde os seus pecados, o que acontece com essa pessoa? Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Alguns textos vão dizer perdão. Meus irmãos, é muito claro o texto dizer que quem esconde os pecados não vão prosperar. Quem fica vivendo uma vida de pecado e jogando debaixo do tapete, achando amanhã é outro dia, e a pessoa fica ali, a pessoa não consegue prosperar. Eu digo para os irmãos, que eu falei aqui numa quarta-feira, quando era criança em Nova Friburgo, o que mais marcou a minha infância foi saber que havia a possibilidade de eu ser levado pelo juizado de menores. Eu peguei trauma de Kombi. Cadê o irmão Abel? O irmão Abel está aqui, né? Eu peguei trauma de Kombi, irmão Abel. Sabe por quê? Porque as Kombis lá de Friburgo, brancas, tinha na porta assim, ó, juizado de menores de Nova Friburgo. Aí você fala, pastor, o que você aprontou? Eu não, mas aonde eu estava com um grupo de amigos, né, entre aspas, na laje da minha casa, que era um lugar muito privilegiado, que via os ônibus subindo. E não sei o que deu na cabeça deles de querer começar a jogar pedra no ônibus. E alguns jogaram pedra e outros com estilingue também. E eu falei, gente, mas para que jogar pedra? E de repente uma daquelas pedras atingiu o para-brisa do motorista e quebrou. Graças a Deus que aqueles vidros na época já eram temperados, que ficou tudo em pedacinhos sem machucar o motorista. Ele freou o ônibus cheio e de repente aqueles garotos que estavam do nosso lado, tudo saiu correndo, pularam o muro, foram embora, para o mato acima. E ficou eu e meu irmão olhando a laje assim, e o pessoal saindo do ônibus, apontando, ah lá, os bandidos. E eu abaixei naquele beiral da casa, que era um beiralzinho assim baixinho, né? E ficamos ali abaixados um bom tempo. E apareceu polícia naquele lugar. E a coisa foi uma confusão só. E aí no dia seguinte saiu no jornal A Voz da Serra. Vândalos do Alto de Olaria atiraram pedra e quase que causaram uma tragédia. E aí meus pais chegaram para mim e falaram assim, vem cá, Dejomir Wellington, meu irmão estava comigo. Vocês jogaram pedra, pai, nós choramos, nós juramos. Ele falou, não jure, porque vocês têm que falar a verdade. A Bíblia diz, não jureis nem pelo céu. Não pode jurar nem pela mãe, pelo pai, nada. É sim ou não? Vocês jogaram pedra? Não, foi fulano. Então, tudo bem. Só que tem uma coisa, se o juizado de menores chegar aqui atrás de vocês, eu vou mandar levar. Mas a gente não jogou pedra, pai. Mas vocês estavam juntos, não era nem para ter convidado esses meninos. E infelizmente o que aconteceu? Aqueles meninos realmente viraram marginais, se envolveram com tráfico, e hoje 3 dali praticamente faleceram, assassinados em tráfico. Somente um, graças a Deus, se converteu e hoje é um servo do Senhor. E eu lembro muito bem que depois que meu pai falou isso, eu saí de casa para ir para a escola, Demerval Barbosa Moreira, eu lembro até hoje. E eu descendo aquela rua Ariparreira, uma rua que era muito inclinada, e nós fomos descendo de forma assim, eu e meu irmão animados, indo para a escola, tentando deletar o que tinha acontecido. Quando nós estamos chegando perto da escola, o que nós vimos? A Kombi branca. Juizados menores, a gente tremia, a gente não conseguia sair do lugar. A gente não conseguia dar um passo sequer, meu irmão. É o que você está pensando? Eu falei, eu não sei, é o que você está pensando. Será que fomos denunciados, né? E aí o camarada abriu a porta, a gente, Senhor, e agora? Nos perdoe, Jesus. E ele foi lá na padaria ao lado da escola, comprou pão, entrou na Kombi e foi embora. Obrigado, Senhor, por esse livramento. E quero dizer para os irmãos, foram muitos anos, não é meses não, anos com traumas de Kombi branca. Graças a Deus, eu não tenho mais esse medo, porque eu sei que eu não tive culpa e o Senhor me perdoou de todo o pecado. Por isso, me diga com quem tu andas.
Aí você fala, isso não está na Bíblia, está sim. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz, as más companhias. Então, se você está se envolvendo com más companhias, cuidado, isso pode destruir a sua vida. A partir daquele dia, papai comprou uma flauta doce para mim e para o meu irmão. Agora vocês não ganham mais presente no Natal, vocês vão começar a aprender música na igreja. E pela graça de Deus, foi através da música que eu e meu irmão nos firmamos, foi ali que Deus nos chamou para o ministério. E até hoje eu sou grato a Deus por esse presente que papai e mamãe me deu, uma flauta doce. E eu louvo a Deus, porque foi envolvendo mais com as coisas de Deus que eu pude me consertar e eu pude experimentar o melhor de Deus na minha vida. Sabe, meus irmãos, o medo pode nos paralisar. Eu tive medo por muitos anos de uma Kombi. Talvez o seu medo hoje seja de alguém descobrir algo que você está fazendo e você está achando que está tudo bem, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontrará misericórdia. Provérbios 28, 13. Meus irmãos, foi no deserto que Moisés teve o seu caráter moldado para aquilo que Deus queria para a vida dele. Por isso que quando Deus falou, Moisés falou para Deus, Senhor, quem sou eu para esta grande tarefa? Ou seja, ele estava lembrando, eu fui um assassino, eu fui um arrogante porque eu era príncipe do Egito, eu fugi, estou há 40 anos fugindo, e o Senhor está mandando eu voltar justamente para o meu lugar de medo. Sabe o que Deus respondeu para ele? Algo que foi curando o medo de Moisés. Deus respondeu para Moisés o mesmo que Deus responde para mim e para você nesta noite. Olha a parte inicial do versículo 12 de Êxodo capítulo 3. Diz ali, Deus afirmou o que para Moisés? Eu estarei contigo. Eu estarei com você. Irmãos, só a certeza que temos de que Deus estará conosco todos os momentos, isso de fato joga por terra todo e qualquer medo. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés aprendeu que Deus estava levando a encarar seus medos para revelar para Moisés a sua glória. Porque nesse momento que Moisés iria encarar o seu medo, ele iria entender que a mão de Deus estava sobre a vida dele, que Deus o havia perdoado e que agora, como resultado, ele, Moisés, fraco, frágil, pecador, seria agora resultado de um homem que iria ajudar a libertar o povo de Israel da opressão do Egito. Deus disse para Moisés algo fantástico, eu estarei com você. Talvez essa noite o seu medo seja justamente com o futuro dos seus filhos, com o futuro da sua família. Talvez você tenha medo do seu casamento acabar, ou quem sabe, como alguns dizem, né? Eu tenho medo do meu casamento continuar, vai entender, né? Talvez você tenha medo de perder aquela pessoa que tanto você estima no coração. Talvez a ideia de você receber amanhã uma palavra de um funcionário, olha, vai até os recursos humanos que estão te chamando lá. Você já vai assim, meu pai, agora vou ser demitido, né? Qual é o teu medo? Medo de perder o seu emprego? Meus irmãos, o medo de fato paralisa. E por incrível que pareça, o medo também pode nos proporcionar muita coragem. Sabia que o medo é benéfico na nossa vida? Porque sempre quando nós estamos com medo, alguma coisa tem que acontecer. A nossa defesa tende a aumentar. E o que nós fazemos no medo? Alguns com medo se defendem, outros com medo, e para fugir, você tem que ter forças para caminhar, não é isso? Então você tem uma reação, há uma defesa, ou encarando ou fugindo. Moisés, ele preferiu fugir. Moisés fugiu por 40 anos. E chegou um momento que Deus falou, Moisés, agora é o momento de você enfrentar este medo. Só que você não vai enfrentar este medo, Moisés, sozinho, porque o Senhor dos Exércitos, que sou eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu estarei com você em todos os momentos. Saber que Deus vai estar conosco em todos os momentos, com emprego, sem emprego, com saúde, sem saúde, é saber que nós vamos enfrentar as lutas e mesmo assim, diante de tudo que vamos enfrentar, nós vamos amadurecer, vamos crescer e vamos sair dessas mais do que vencedores. Vamos sair dessa mais do que vencedor. Sabe, irmãos, eu olho para esse texto aqui, eu começo a ver que o deserto que Deus permitiu Moisés viver foi um deserto que levou ele ao conformismo por um bom tempo.
Mas aí Deus teve que agora dar uma sacudida em Moisés e falar com ele: Moisés, se você quer realmente ter tudo isso resolvido no seu coração, você precisa voltar para o Egito. Eu entendo que é no deserto que Deus revela o sucesso da sua glória. É no deserto que Deus tira da nossa vida todo o comodismo, todo o medo, para que a gente possa olhar para Ele e andar de fé em fé, na certeza de que grandes coisas irão acontecer na nossa história. Por isso que o salmista pôde dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus sempre faz e fará grandes coisas por nós. E se nós queremos entender como poderemos vencer o medo, pode ser redundante, mas com a glória de Deus sobre nossas vidas, nós poderemos encarar o nosso medo sem medo. Vamos falar juntos? Com a glória de Deus sobre nossas vidas, nós poderemos encarar o nosso medo sem medo. Irmãos, a tarefa que Moisés estava recebendo de libertar Israel era grandiosa. Aquele homem fujão, já idoso, homem que se sentia pequeno por ser agora um simples pastor de cabras, acabou de se encontrar com um grande, todo-poderoso Deus. E aí eu fico pensando, será que todos nós estamos aqui nesta noite vivendo algum deserto, e o deserto do medo? Eu quero dizer para vocês que esse Deus que apareceu para Moisés é o Deus que está aqui neste lugar. É o Deus que conhece a sua vida, que conhece a minha vida, e Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você: eu estarei contigo em todos os momentos. O próprio Jesus disse isso: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o deserto do medo é sempre um lugar de aprendizado. Mas eu vejo aqui uma segunda lição nesse texto, porque agora a situação ainda continua complicando para Moisés. Eu entendo que nós poderemos vencer o medo, vencer esse medo que estamos vivendo, sem medo, quando nós entendermos que nesse deserto, Deus vai usar o fraco para fazê-los forte. Sabe o que eu acho interessante? É Deus usando o defeituoso para revelar o grandioso. Veja comigo agora, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Veja o que vai acontecer. Moisés começa a dar algumas desculpas a Deus para não ter que ir ao Egito enfrentar o seu medo. E qual é a desculpa que ele dá agora? De um problema físico. Diz então Êxodo 4:10: disse, porém, Moisés ao Senhor. O que ele diz? Ah, meu Senhor, oh meu Deus, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. E disse então o Senhor a Moisés: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Eu pergunto aos irmãos, quem aqui não tem defeitos? Todos nós temos muitos defeitos. O que eu acho interessante é que aqui no texto sagrado, não é que Moisés tinha dificuldade com uma boa oratória, não era isso que ele estava dizendo, não. Até porque ele foi criado como príncipe do Egito por 40 anos. E uma das qualidades de um príncipe naquela época, e principalmente no Egito, era saber falar muito bem publicamente. Mas pelo texto hebraico dá a ideia de que Moisés tinha alguma deficiência ao falar. Ou ele era gago, ou ele tinha a língua presa. Tipo o Romário. Já ouviu o Romário falando? É mais ou menos assim. Talvez a língua dele era presa e isso causava a ele constrangimento ao falar em público. Meus irmãos, às vezes nós achamos que jamais conseguiremos fazer alguma coisa na vida porque nós não temos capacidade para realizar aquela função. Moisés estava agora assim: Senhor, tudo bem que o Senhor mandou eu ir, tudo bem que o Senhor falou que estaria comigo, mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema em falar, eu não vou conseguir falar, as pessoas vão rir de mim. Irmãos, mesmo Moisés já tendo contato com o poder de Deus, ele ainda estava com medo, mas não só de encarar o faraó, mas o fato de não conseguir falar direito. Ele reconhecia agora a sua fraqueza, uma fraqueza física, um defeito que ele tinha. Eu não sei quantos aqui nessa noite têm medo de falar em público. Se eu chamar alguém aqui agora para quê? Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui, né? Já tem gente que já fez assim: ai meu Deus do céu.
Já tem gente que está assim, eu, chama, pastor, eu. Tem gente que tem paixão de estar aqui no púlpito. Tem gente que ama falar em público. Mas tem gente que tem pânico. Só o fato de saber que vai falar, a pessoa fica desesperada. Vocês acreditam que em São Paulo, eu tive uma ovelha que no dia que foi pedido para ele orar, ele levantou e foi embora. E aí eu fui assim, será que ele passou mal, ficou alguma coisa? Depois a gente foi visitar, ele falou assim, olha, eu não vou voltar mais na igreja. Se o senhor me pedir de novo para orar, aí eu sumo de vez. Eu falei, eu não sabia que você tinha medo. Então, irmãos, se você tem vergonha de orar em público, pode falar comigo. Para que eu não, que às vezes eu sempre chamo o Quito, o Romualdo, alguém aqui perto, né? Porque são pessoas que estou sempre vendo aqui. Mas de repente você gosta de orar, então fala comigo, pastor, pode me chamar, que eu amo orar. Eu vou te chamar para orar. E lembre-se, eu aprendi com o meu pastor, nos 3 primeiros minutos eu vou orar com você. Se você continuar orando nos 3 próximos minutos, eu já vou orar por você. E se você ficar orando muito tempo, os 3 últimos minutos eu vou orar contra você. Sabe, queridos, talvez você não tenha medo de falar em público, ou talvez você tenha medo. Mas, de repente, o seu medo é outras coisas. Você tem medo, talvez, de rato, de barata. É como aquele marido de madrugada que ouviu um barulho na cozinha e a esposa falou, amor, vai lá ver. Eu falei, eu não, vai você, né? Medo. Eu não sei qual é o medo que você tem hoje, mas, irmãos, eu lembro que o meu pai falava isso, meu filho, eu enfrento uma onça, eu enfrento um leão, eu enfrento um cachorro feroz, mas não me manda enfrentar um sapo. Engraçado isso, né? Um herói da minha vida ter medo de sapo. E eu falei, por que o senhor tem medo de sapo? O bicho é muito feio. Eu falei, mas por causa da feiura, pai? Mas um dia ele enfrentou o sapo com coragem. Ele pegou uma vassoura Rossi e ele foi, meu irmão estava encurralado e o sapo ali, coitado, só enchendo e esvaziando o papo, né? E de repente, meu pai olhou e pegou a vassoura e jogou para longe, saiu correndo com meu irmão no colo e a gente, meu pai é um grande herói. Eu não sei qual é o seu medo, pode não ser de sapo, mas talvez você tenha medo de abrir o coração para sua esposa, medo de abrir o coração para o seu esposo. O medo de Moisés agora não era só voltar para o Egito, era falar. Por isso que alguns acham que ele era gago ou tinha uma língua presa. Mas uma coisa é certa, Deus estava disposto a usar um defeituoso para revelar a sua glória, para mostrar quem era o Deus poderoso. Deus tem condições, tem poder para isso. Você pode se sentir incapaz, mas Deus pode fazer de você fraco, alguém que não tenha condições a ser alguém forte e alguém que vai refletir como espelho a glória dele, por onde você viver. Deus pode te capacitar. E o que você então pode dizer para o Senhor nesta noite? Deus, mas eu não quero passar vergonha em público. Deus, eu não quero que as pessoas olhem para mim. E Deus talvez vai usar você justamente na área que você mais tem medo, para que você possa revelar, através da sua vida, quem é o Deus grandioso na qual você serve. Alguns hoje estão vivendo um período difícil e têm medo de alguém descobrir que são viciados. Pastor, mas graças a Deus eu não sou viciado. Eu não bebo, eu não fumo, mas você é uma pessoa viciada em jogos. Se vocês olharem as estatísticas, foi feito recentemente, praticamente homens casados hoje, já foi detectado que cerca de quase 50% dos homens casados hoje estão viciados em jogos. Jogos online, jogos da loteria, jogos desse BitBet, coisa assim, né? Eu já esqueci como que é. Tem gente com medo de falar bet, só para eu poder falar, viu? Estou sabendo, né? As pessoas jogando um tal de tigrinho, né? Ou seja, tem muita gente viciada em jogos, gastando o seu dinheiro em jogos. Meus irmãos, isto é pecado, gastando o dinheiro que você tem e o que não tem para tentar entrar numa aventura que é uma fantasia. Jogos online, jogos também de diversão. É o celular que consome a sua vida, você só sabe viver grudado no celular, já não conversa com ninguém na sua casa, ou seja, você já está viciado em ficar preso neste aparelho quase que 24 horas e já está dormindo com ele do seu lado na cama. Isso é um vício. E de repente você tem medo de alguém descobrir que você se tornou alguém assim viciado na tecnologia. Meus irmãos, uma coisa nós temos que entender. Tudo aquilo que nós temos fraqueza, nós temos que dizer, Deus me ajude a vencer esse vício. Deus me ajude para que eu possa ter coragem de prosseguir. Gente que fracassou um dia no negócio e agora tem medo de enfrentar outro negócio e recomeçar a sua vida.
Talvez você tenha medo, porque as pessoas podem olhar o seu defeito e rir de você. Não tenha medo. Deus está pronto a mudar a sua vida nesta noite, para fazer de alguém fraco, defeituoso, alguém que vai revelar o grandioso Deus, todo-poderoso, que estará junto com você em todos os momentos. Apenas confie no Senhor e entregue nas mãos dele todo o seu medo. Assim como Deus fez com Moisés, Ele também pode oferecer para você um novo propósito na sua vida. Sabe o que Deus nos promete? O que Ele prometeu para Moisés: a sua presença constante. Deus ofereceu o seu poder, Deus ofereceu a sua própria pessoa, porque Ele disse: eu irei com você. Deus não disse: eu vou mandar um anjo para ir com você. Ele mesmo se ofereceu. Deus oferece o seu grande amor. E esse amor de Deus se resume na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que só Jesus pode fazer de alguém cheio de defeitos um vencedor para a glória dele. A voz de Moisés era defeituosa. Deus não estava preocupado com a voz de Moisés. Deus estava preocupado com Moisés da voz. Deus estava dizendo: se você acha que está preocupado com isso, então eu levanto o seu irmão Arão, ele vai ser o porta-voz, ele vai falar, mas eu quero usar você. Ele vai apenas retransmitir o que eu vou falar para você. Olha o que diz no versículo 12 desse capítulo 4. Agora, pois, o que Deus disse para ele? Vá, porque eu estarei com você, ensinando-lhe, olha que coisa linda, ensinando-lhe o que você deve falar. Irmãos, foi nesse instante que Deus cura mais um medo em Moisés, o medo de voltar para o Egito e o medo de falar. Agora Deus estava dizendo: eu estarei com você, e não se preocupe, eu vou te ensinar a falar o que tem que ser falado. Sabe, irmãos, isso para mim é uma coisa tremenda, porque eu fico pensando como seria bom se todos nós pudéssemos entender que Deus também nos ensina até mesmo a falar diferente. Não falar bonito, mas falar corretamente com o nosso próximo. Como que tem pessoas com dificuldades para falar com o próximo, e quando falam, falam com aspereza, falam sem paciência, falam sem tempero. Você conhece gente assim? Você olha por ela, por mais que você tenta dar um sorriso, dar um abraço, ela está sempre assim, ó. Parece que está sempre azedo 24 horas, parece que a vida não tem valor nenhum, parece que não tem motivo de alegria. Irmãos, eu sempre digo, pode tudo estar caindo por terra, mas a minha alegria vai continuar, porque Jesus é a razão da minha vida. Se Jesus é a razão da nossa vida, eu não estou feliz por causa das circunstâncias, eu estou feliz porque Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele nunca me abandona. Talvez você precise falar corretamente com o seu cônjuge, e você está sempre falando com o seu cônjuge, ferindo o coração dele ou dela. Diga para Deus: Senhor, assim como o Senhor usou Moisés para falar certo, ajude-me, Senhor, eu preciso aprender a falar melhor com a minha esposa, eu preciso falar melhor com o meu esposo. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas brigas entre casal iriam acabar, muitas divisões acabariam, muitas guerras cessariam, se as pessoas pudessem, ao invés de usar a boca para falar de alguém ou de uma situação, dizer: Deus, me dê uma língua erudita para que eu possa falar somente do que o Senhor quer que eu fale. Tenho certeza, irmãos, que teríamos muito mais restauração do que destruição. Veja que Moisés agora não era mais um pastor de cabras no deserto. Ele foi transformado por Deus para ser um pastor de almas, pastor de uma nova nação que estava surgindo ali, que era a nação de Israel. Moisés era um homem defeituoso, mas um homem agora diferente, que foi transformado num vitorioso por causa da ação de Deus. Foi esse medo que Deus curou também de Moisés, e foi aí que Moisés se transformou num ousado libertador da nação israelita. Sabe o que eu aprendo? Que aquilo que Moisés mais temia se tornou a razão da sua vida. Porque o que Moisés passou a fazer depois de todo aquele trajeto por 40 anos no deserto? O que ele mais fez diante do povo? Falar. E Moisés falava com o quê? Com ousadia, com firmeza. Ou seja, Deus fez de um homem defeituoso um homem vivendo aquele Deus grandioso na sua história. O que você mais teme nessa noite? Pastor, meu problema é lidar com meu filho. Eu não sei lidar com a minha filha. Meu problema é lidar com certo familiar.
Meu problema é lá na escola, pastor. As pessoas lá na escola brincam com a minha cara, zoam de mim, não me respeitam. O meu problema é com o meu vizinho. Não, o meu problema são com meus pais. Então ore a Deus agora e diga: Pai, me dê sabedoria. Pai, me dê unção para que no meu falar eu possa refletir a tua glória, a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Deus disse no versículo 12: Moisés, acalme o coração, eu vou curar esse medo de você. Apenas vá, apenas me obedeça, eu estarei com você. Eu vou lhe ensinar o que você deve dizer. Você quer pedir a Deus agora isso? Pai, ajude-me a falar aquilo que eu preciso, que seja temperado com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua santidade. Terceira questão que eu vejo nesse texto, e a última: nós podemos vencer o deserto dos nossos medos sem medo, quando nós entendermos que o poder de Deus é a nossa garantia diante do medo. Vamos falar juntos? O poder de Deus é a nossa garantia diante do medo. Êxodo 14, veja comigo agora o verso 29. Diz assim: Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Êxodo 14, 29. Tendo uma parede de água à direita e uma outra parede à esquerda. Naquele dia, o Senhor, não foi Moisés, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança. E aí Moisés entrou aqui junto e pegou um pouquinho da unção, porque diz o quê? O povo também creu e confiou em Moisés, seu servo. Sabe o que eu vejo aqui? Até esse ponto aqui, Moisés agora já era especialista em encarar o medo sem medo, porque Deus falava com ele: pode levantar o cajado, pode jogar o cajado, pode fazer o que eu tenho que fazer. E Moisés obedecia e Moisés falava. Ele tinha confiança: meu povo, nós vamos atravessar aonde, Moisés? Aqui é mar, do outro lado é um monte, do outro lado é o deserto que vem todo o exército de Faraó. E aí? Nós vamos atravessar o mar. E o povo ficou louco com Moisés, né? Ele tinha ousadia, ele falou: Deus vai nos abençoar. Ele não sabia como, mas ele sabia que algo ia acontecer. Aí Deus falou com ele: eu vou abrir esse mar, apenas confie em mim. Irmãos, Moisés aqui agora, ele já estava experimentando o poder de Deus. Mas o problema é que o povo de Israel ainda não estava confiando assim em Deus. Prova disso, que eles questionaram Moisés no versículo 11 e 12. O que diz ali no versículo 11 e 12? Desse texto de Êxodo 14. Disseram que para Moisés: aí Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? O que você fez conosco, Moisés, tirando-nos de lá? O que é isso aqui? Palavra de medo. A culpa é sua. Você nos tirou. A gente estava bem, a gente estava sofrendo, mas a gente estava bem. A gente tinha túmulo, a gente tinha cebola maravilhosa lá. A gente estava bem, Moisés. A culpa é sua. E aí, olha o verso 12. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Eles preferiam continuar lá no Egito como escravos, sendo humilhados, do que confiar no Deus Todo-Poderoso, porque na cabeça deles iriam morrer. Sabe o que acontece, irmãos? O medo nos leva a questionar. O medo nos leva a murmurar. O medo nos leva a ficar cegos diante do poder de Deus. Mesmo depois de terem visto as 10 pragas derramadas sobre o Egito, aquele povo ainda não tinha segurança diante do poder de Deus. Irmãos, e hoje parece que é a mesma coisa. Eu vejo muita gente que cansa de vir à igreja, cansa de ver Deus fazendo maravilhas neste lugar, mas ainda estão anestesiadas por causa do medo que foi gerado no seu coração por causa do pecado. Sabe, queridos, se você está vivendo isso, lembre-se de uma coisa: Deus é tão misericordioso que Ele está te dando mais uma oportunidade nessa noite de mudar de vida.
de se arrepender dos seus maus caminhos. Mesmo que não faça sentido para você, você precisa entender uma coisa: Deus está presente, Ele está trabalhando na minha vida. Tudo que eu estou vivendo é uma forma de Deus trabalhar em minha vida, em minha alma, para fortalecer a minha fé. Mesmo que você ache que Deus esteja muito distante por causa da grandiosidade, da santidade dEle, mesmo que você tenha questionamentos diante daquilo que está acontecendo na sua casa, entenda uma coisa: Deus não está lá no espaço sideral ou lá no céu, no trono de glória. Deus está presente aqui na nossa história. Prova disso, que pelo Espírito dEle, Ele nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele nos ama. Ele sempre estará presente. Por isso que Jesus disse lá na grande comissão em Mateus 28, eis que eu estarei convosco. Até quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, talvez você questione: pastor, como eu posso ter segurança? Porque eu fui demitido, eu estou sem emprego. Pastor, como eu posso me sentir seguro diante do meu cônjuge, porque eu acho que o nosso casamento vai acabar? Pastor, eu acho que o meu corpo está me traindo, porque eu estou sentindo que o meu corpo não é mais o mesmo, não funciona bem, eu estou sentindo que a minha doença está piorando. Como eu posso ficar sem medo, pastor, diante de tudo que eu estou vivendo no meu corpo, na minha família, na minha história? E eu posso te responder, levando a você questionar algumas questões nessa parte final. Primeiro, não devemos temer os homens. Porque se a gente ficar preocupado com os homens, com o ser humano, com o que eles podem fazer conosco, a gente estará fazendo deles nossos deuses, porque vamos achar que eles são mais poderosos do que Deus. A nossa vida precisa estar sempre centralizada no Senhor, não no que as pessoas pensam a nosso respeito. Segundo, se você quer ter a aprovação das pessoas, e se isso é a coisa mais importante da sua vida, ser aplaudido pelas pessoas, você vai ter medo de um dia perder a aprovação delas. Por isso, ter a aprovação das pessoas para você é tão importante, e isso se tornou um Deus na sua vida. Se de repente ficar rico é a coisa mais importante da sua vida, você vai ter medo de quê? De ficar o quê? Pobre. Então a riqueza se tornou um Deus na sua vida, porque você faz tudo para ter dinheiro, para guardar dinheiro, para poder ter alguma coisa nesta terra, só que tudo isso vai ficar para aí. E pior, às vezes vai ficar para os filhos ficarem brigando. Talvez você é daquele solteirão, daquela solteirona, eu não vou pedir para levantar a mão por consideração, e você está falando: pastor, eu tenho medo de ficar sozinho, pastor. Pastor, eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não consigo arrumar uma pessoa legal para casar. Será que você não está escolhendo demais, não? De repente você está exagerando muito, esperando muito, e Deus já colocou a pessoa na sua frente e você só está fugindo. E aí você está tendo aquela esperança: não, pastor, no dia que eu casar, sim, eu vou ser o dia mais lindo, vai ser o dia mais lindo da minha vida, aí sim eu serei a pessoa mais feliz desse mundo. Então quer dizer que casar para você é a coisa mais importante da sua vida, então o casamento se tornou um Deus para você, porque é isso que vai te dar felicidade. Pastor, eu queria só ter um pouquinho de sucesso na minha vida. Então tá bom, se você quer tanto ter sucesso, você vai ter medo de viver o quê? O fracasso. Então o sucesso se tornou um Deus na sua vida. Ou seja, tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida como a coisa mais importante, quer dizer que aquilo se tornou um Deus. Aonde Deus entra na história da sua vida? Aonde Deus entra nos seus sonhos? Sabe que nós mais deveríamos ter medo? O que mais nós deveríamos ter medo é pensar que um dia Deus poderia nos abandonar e deixar de nos amar. Só que isso pode tirar do seu coração. Isso nunca vai acontecer. Porque o nosso Deus, Ele sempre vai nos amar com amor profundo, com amor incondicional. É por isso que quando experimentamos o amor e o poder de Deus, nós podemos desfrutar da segurança diante do medo. E veja o que Moisés vai dizer ao povo, irmãos. Aquele homem que tinha medo de falar em público, olha lá no versículo 13 e 14, de Êxodo 14. Moisés então respondeu ao povo: não era o camarada que tinha medo de falar lá atrás, tinha a língua presa ou era gago? Olha o que Moisés falou com muita intrepidez: não tenham medo. Olha só, o homem que tinha medo agora está dizendo: não tenha medo. E o que ele diz no verso 13? Fiquem firmes, vejam que o livramento do Senhor virá hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que veem hoje. Sabe o que ele vai dizer no verso 14? Vamos ler juntos? O Senhor lutará por vocês,
tão somente acalme-se. O homem que tinha medo de falar, agora está falando com ousadia. E esta ousadia ele pôde dizer: não tenha medo, porque o meu medo foi vencido. Porque o Deus que tirou o meu medo é o Deus que vai lutar por nós. Tão somente acalme o seu coração. Sabe, queridos, talvez o que você precisa fazer nesta noite é isso: acalmar o teu coração. Deus falou agora para Moisés algo fantástico. Ele definiu o seu propósito eterno, porque quando você olha o texto lá no capítulo 3, Deus falou: é você que vai tirar o povo do Egito, você vai ser meu instrumento. Ou seja, Deus definindo o propósito. Depois Deus fala, além de definir o propósito, Deus então oferece a sua presença. Ele vai dizer o quê? Êxodo 3:12, olha, você irá, porque eu estarei contigo. Porque Moisés perguntou: quem sou eu para falar com o faraó? E aí Deus falou: fique tranquilo, eu vou te ensinar a falar, eu estarei com você. Meus irmãos, o que Moisés entendeu ali? Que ele estava agora focado no grande eu sou, no Jeová, no Yahvé, no Deus Todo-Poderoso. Ele conheceu que era o Deus de verdade de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era o Deus soberano, o Deus criador, o Deus originador de todas as coisas. Isso foi uma revelação do grande amor de Deus. Um Deus tão grandioso se preocupar com um homem fraco, um homem cheio de dificuldades, um homem dando desculpas diante do seu medo. Portanto, irmãos, a maior glória que alguém pode ter é ter comunhão com Deus. É aquele que é o Deus que tira de nós todo medo e dizer: eu confio que o meu Deus estará comigo em todos os momentos da minha história. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Deus ofereceu o seu poder, porque agora algo incrível acontece ainda com Moisés. Eu queria que você lesse rapidamente Êxodo 4, verso 1 a 5 ali. Vocês vão olhar ali que Moisés, como um pastor de cabras, ele tinha uma ferramenta de trabalho muito especial. Que ferramenta era esta? Êxodo 4, verso de 1 a 5. Se conseguiu colocar? Êxodo 4, 1, vamos ler juntos? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disseram: o Senhor não apareceu a você? Verso 2, então o Senhor lhe perguntou: o que é isso aí que você tem na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Verso 3, disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou. E o que ele fez? Ele fugiu dela. Versículo 4, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, você imagina o medo enfrentado, né? E pegou a serpente, e ela se transformou numa vara em sua mão. Verso 5, e disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, apareceu a você. Sabe o que é interessante? O cajado de Moisés era a sua identidade antes de conhecer a Deus como pastor de cabras. Era um pedaço de madeira, sem nenhum valor espiritual, sem nenhum valor financeiro, apenas para uso da sua profissão, para espantar os animais ferozes que poderiam devorar as cabras. O cajado em si era um objeto inerte, um pedaço de pau. Só que Deus disse para Moisés: eu sou capaz de fazer deste pedaço de pau, que é a sua ferramenta de trabalho, neste cajado inerte, um sinal do meu poder para a manifestação da minha glória diante do povo de Israel. E sabe o que acontece? Olha comigo o Êxodo 4, agora o verso 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e o tornou à terra do Egito. Ou seja, agora ele encarou o seu medo. E aí, Moisés, além de fazer isso, ele tomou mais o quê? A vara de quem? De Deus. Não era mais o cajado de um pastor de cabras. O texto é claro em dizer que aquele instrumento inerte, sem vida, sem nada, se transformou num instrumento nas mãos de Deus para abençoar o servo do Senhor.
O texto agora não diz que era um bordão ou um cajado de Moisés, não era o cajado de um pastor, era o cajado de Deus na mão de um homem fraco que foi transformado em forte, e ele foi curado de todo medo, porque ele conheceu não o cajado de Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, que deu a ele condições de confiar que o impossível ele poderia fazer. Moisés descobriu que o grande eu sou estava com ele, o Deus inatingível, o Deus transcendente, o Deus intocável, o Deus majestoso, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus imbatível. É esse Deus que tinha se apresentado a ele, um Deus imanente, um Deus tão grande, mas tão perto da sua vida. Isso que aconteceu foi a pré-figura do que seria Jesus Cristo, porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o nosso advogado, o nosso amigo, aquele que está sempre presente, louvado seja o seu nome. É por isso, queridos, que Moisés conheceu esse Deus, e talvez você esteja na igreja há tanto tempo, e você ainda não entendeu quem é esse Deus todo-poderoso. Vejam, meus irmãos, que quando nós temos encontro com Jesus, nós temos coragem, a gente não tem mais medo, porque no perfeito amor que é Cristo, todo medo cai por terra. 1 João, capítulo 4, verso 18. Deus, ele se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos delitos, para nos livrar daquilo que nos causava medo. É por isso, irmãos, que agora, diante de Jesus, nós podemos ter a certeza que nós estamos lidando com alguém que é imanente, presente, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por meio de Cristo, eu e você podemos chegar à presença do Deus transcendente com confiança, com celebração. Aleluia! Eu quero que você leia na sua Bíblia comigo, 1 João 4, verso 18. 1 João 4, verso 18, marque na sua Bíblia. Todas as vezes que você tiver medo, todas as vezes que você tiver insegurança, entenda que você vai poder vencer os seus medos sem medo, que você vai enfrentar esse deserto e você vai sair dele mais do que vencedor. 1 João 4, 18 diz o quê? No amor não há medo. Jesus é amor, Ele é Deus. E diz o quê? Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então Jesus nos aperfeiçoa, Jesus lança por terra todo o nosso medo. Moisés foi esse instrumento de Deus. Moisés conseguiu levar o povo para o deserto em direção à terra de Canaã. Moisés passou momentos muito difíceis com a nação de Israel, mas Moisés sabia em quem ele estava crendo, e Deus o honrou, Deus o abençoou. Talvez hoje você precise fazer isso, falar com Deus: Senhor, eu não quero continuar sendo essa pessoa azeda, insensível. Deus, eu não quero continuar com esse medo que está dominando o meu coração. Eu confio que a minha vida, que o meu futuro, que a minha família está sob os teus cuidados. Eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Talvez nesta noite você esteja aqui nos visitando e Deus está te dando o privilégio de poder fazer parte desta linda família da Segunda Igreja Batista em Petrópolis e poder também entregar todos os seus medos nas mãos de Jesus, entregar a sua vida, o seu coração, confessar os seus pecados, porque Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar e te purificar de todo o pecado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero convidar você a pensar lá dentro da sua alma tudo aquilo que tem te dado medo. Talvez você tenha medo desde a sua infância de coisas que aconteceram com você. Pode não ser uma Kombi branca, mas pode ser que você tenha feito algo muito triste, muito sério, e ninguém sabe disso, e isso te dá muito medo. Medo de alguém saber o que você fez. Lance todo o seu medo no altar do Senhor. Coloque diante de Jesus agora tudo aquilo que tem causado medo em você. Apenas confie no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, serão como os montes de Sião, não vão se abalar, mas vão permanecer para sempre. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor sabe de cada queda que você teve. E quem sabe você chegou aqui nessa noite quase que arrastado, sem forças, decepcionado com muitas coisas que estão acontecendo na sua casa, decepcionado com muitas coisas que estão acontecendo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Mas eu quero dizer para você, a maior decepção da nossa vida
é quando nós não estamos perto de Jesus Cristo, é quando nos afastamos dele. Então, se você se aproximar do Senhor, pode ter certeza, o medo cairá por terra, todas as outras coisas serão colocadas no lugar. Apenas entregue sua vida ao Senhor, entregue o seu medo nas mãos daquele que é o perfeito amor. Ele está aqui, Ele conhece a sua história. Aliás, foi Ele quem te criou, foi Ele quem trouxe você aqui a este lugar. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Essa música fala muito ao meu coração. No tempo que eu fiquei no hospital, eu cantava essa música com a minha esposa. É uma música que fala: não tenha medo, Todo-Poderoso, Ele é o teu amigo, Ele está contigo. Então entregue a sua vida nas mãos dele agora. Vença os seus medos, encare os seus medos neste momento. Saia do seu lugar, vem aqui agora. Eu quero orar por você. Você pode encarar os seus medos sem medo, porque o Senhor está aqui. Ele diz: eu estarei contigo em todos os momentos. Você crê nisso? Então diga: eu não vou temer nada, Deus está comigo. Vem aqui à frente, coloque a sua vida, seus medos. Eu quero orar por você. Pode vir. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Qual é o teu medo? Não tenha medo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus abençoe. Pode vir. Sai do seu lugar, venha. Se o mar se agitar, O mar está agitado, e tudo a situação está difícil, não tenha medo. O Senhor é contigo. eu não vou sobreviver. Pode vir, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Se venha. o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Ele sempre cuidará de mim. Você crê nisso? Então venha, eu quero orar por você. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Só a igreja, cante. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Você crê nisso? Ele é teu amigo. Sua voz Ele acalma o mar. Ele acalma o nosso faz coração. milagre acontecer. Ele diz: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Descansar em Deus. Se Deus fala ao teu coração, coloque a sua vida no altar do Senhor. Ele está aqui, Ele cuida da nossa história. Ele sabe quais são os seus medos, quais são os seus traumas. Então vem aqui à frente, se Deus fala ao teu coração. Ele quer fazer algo novo. Quem sabe Ele não vai te dar um novo desafio como Ele deu a Moisés. Algo grandioso que só Ele pode fazer através da sua vida. E você será um instrumento nas mãos do Senhor. Não diga: eu não sou capaz. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu creio que o Senhor vai me dar essa tarefa e o Senhor estará comigo em todos os momentos. Deus vai te usar. Apenas creia. Vem aqui à frente e diga: Senhor, estou pronto. Usa a minha vida conforme o teu querer. O
meu passado, todos os medos que eu já tive na minha história foram lançados naquela cruz no Calvário. O sangue do Senhor foi derramado naquela cruz em meu lugar. E isso me dá esperança, porque hoje estou perdoado, salvo, liberto, e tenho agora uma nova página que o Senhor vai escrever nela a mais linda história de amor, uma história de vida, de fé, de perseverança. Diga para o Senhor: Pai, usa a minha vida, a começar do meu melhor e maior campo missionário, a minha família. O Senhor quer usar você, então vem aqui à frente agora. Jogue o seu medo por terra, lance o seu medo sobre o perfeito amor que é Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, agradecer por tudo aquilo que nós temos estudado na Tua Santa Palavra, assim como pela manhã estudando a vida de Salomão e vendo quanto o Senhor o abençoou, esteve com ele em todos os momentos, dando-lhe sabedoria e honrando o seu nome. Ó Deus, o Senhor o abençoou de uma forma tremenda na nação de Israel. O Senhor também, ó Deus, abençoou a vida de Moisés, como estudamos agora à noite. Um homem que nos 40 primeiros anos da sua vida se achou muito bom, príncipe do Egito. Ó Deus, obrigado porque o Senhor o levou para aquele deserto, o deserto do medo, o deserto do quebrantamento, o deserto para ele ser moldado pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo deserto que nós passamos na nossa vida, porque são nesses desertos, ó Pai, que o Senhor tem trabalhado em nossos corações para nos mostrar que o melhor ainda há de vir. Ó Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos entender que só o Senhor pode fazer de um defeituoso alguém poderoso nas Tuas mãos para honrar o Teu nome. Eu peço a Deus que o Senhor venha abençoar cada vida que veio aqui à frente. O Senhor conhece a história de cada um, o passado de cada um. O Senhor sabe das vergonhas que cada um já teve na sua vida, ou talvez está tendo hoje, Senhor. Neste momento, nós estamos colocando as nossas vidas no Teu altar. E como ministro do Evangelho, eu coloco essas vidas preciosas no Teu altar, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor é especialista em recomeçar. O Senhor fará nova todas as coisas para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Pai, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra em nome de Jesus. Que haja um bálsamo dos céus, um refrigério sobre os seus corações, que possam desfrutar a partir de hoje, Senhor, o novo do Senhor, novos caminhos, novos desafios, porque é o Senhor que estará presente nessas vidas. Pai, eu faço esta oração porque eu creio que o Senhor está aqui conosco, e eu oro, ó Deus, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: não tenha medo, o Senhor é contigo. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Glória seja dada.